Salve, salve minha tropinha, seja bem-vindo mais para o canal, só se deixar o like, se inscrever no canal, compartilhando. Avisando agora vai sair 2 vídeos por dia, minha tropinha. Tem muito vídeo aqui para nós, para me gravar aqui. Esse aqui é a parte 2 do último vídeo que nós postou. Então se deixar o like, compartilha e simbora. Passa pra câmera, tô em 1, 2 e 3. Antes apareceram na porta do Prota, tentando derrubar o portão. A mãe do Prota tentou parar a sua filha. Então a irmã do Prota saiu falando que eles são muito barulhentos. E então passou por eles e foi embora. E plano, já tô lendo esse mancacinho aí, tá ligado? E eu vou complementar com esse vídeo aqui, tá ligado? Vou falando. E é isso. Deixa o like, se inscreve no canal aí, então. Eles descobriram que ela era a filha da mulher. Então eles entraram e a mãe do Prota disse que não entrou em contato porque seu filho recebeu alta do hospital. Ela pegou apenas o dinheiro que lhe restava e deu a eles. Não satisfeitos, eles bateram na mãe do Prota e começou a xingá-la. Completamente enraivado, o Prota foi para cima de um deles e logo o cara foi jogado para longe com o nariz sangrando. O outro assustado perguntou o que aconteceu, e então ele viu que foi o Prota. O Prota disse que já queria encontro com eles, mas eles foram ali por conta própria, e o cara ficou surpreso ao saber que ele era o aleijado de antes. Logo o Prota falou qual foi o tipo de determinação que ele sobreviveu ao inferno, e então segurou o cara e começou a dar tapa na cara dele. E enquanto batia no agiota, o Prota falava que tudo que ele recebia, ele certamente devolvia, em 100 vezes mais. Não aguentando, o cara pegou uma cadeira e foi para cima do Prota, mas o Prota deu um soco nele, o fazendo voar para longe. Já o outro cara pegou uma faca dizendo que iria o mandar para o inferno. Então o Daisung segurou a mão dele e perguntou se foi essa mão que ele usou para bater na sua mãe antes. Então ele quebrou a mão do cara. Não conseguindo aguentar, o cara perguntou se o Prota acha que vai sair ileso depois de fazer isso. E em resposta, o Prota falou que só há uma maneira, que é ele matar-los e se livrar dos corpos, e o cara ficou em pânico. Mas nessa hora sua mãe o parou. Então os figurantes saíram correndo de lá com medo. Já no carro, os figurantes conversam se perguntando se o Prota era o mesmo que estava no hospital. Então o outro falou que o CEO pediu uma carta de renúncia em mãos, mas o outro não se importava com isso agora, e sim que eles vão pegar o Daisung, e nisso a irmã do Prota estava passando por eles. Mostrando a mãe do Prota, ela dizia que quando ele desmaiou, ela foi a vários hospitais sem saber a causa. Naquela época, ela vendeu a casa e entregou a loja, e depois perdeu todo o dinheiro que restava do depósito, e conseguiu alguns empréstimos de 3 instituições financeiras por meio de uma indicação de um conhecido. Mas não foi fácil pagar, pois não era só o valor do empréstimo, como também os juros, que só aumentavam. Para piorar, ela se machucou e a Jisoo, sua irmã, desistiu da faculdade há 2 anos atrás, e ela o ajudou. A irmã dele trabalhou muito. Durante o dia ela trabalhava em um posto de gasolina, e à noite, em uma loja de conveniência. Daisung disse que sua mãe deveria ter parado a sua irmã porque ela tinha que ir para a escola. Sua mãe falou que deveria, mas ele tinha que sobreviver. Nesse momento o celular dela tocou e eram as pessoas de antes, então o Prota pediu o celular para falar com eles. E perguntando o que eles queriam, ele ficou com muita raiva. Eles tinham pego a sua irmã, e a feito de refém. Então os caras falaram que iriam dar mais um dia para o Prota arranjar os 100 milhões, porque ele tem a capacidade disso. E se ele quer que sua irmã fique bem, para ele não fazer nenhuma gracinha. Sua mãe perguntou o que aconteceu, mas o Daisung não quis contar para ela. Enquanto ia saindo, ele pensava que não poderia os matar, porque ali não é um inferno. E então a janela de status apareceu, mandando ele desbloquear uma habilidade básica. Vendo a lista das habilidades, ele escolheu uma. Já os caras chegaram ao seu prédio, que é a base dele. A pirata que escolheu é Peroni, minha tropinha. Se liga aí. E um perguntou se o Prota não se atreveria de ir até ali, mas o outro respondeu dizendo que, como ele saberia onde eles estão? E se ele ir, o que ele poderia fazer, pois a refém está com eles? E então,
Raios começaram a surgir. Quando eles perceberam, eles ficaram assustados com o que viram. Era o Prota falando que, como eles queriam o dinheiro, ele foi ali dar a eles. Mostrando antes, o Prota tinha escolhido a habilidade de invocar Espectro das Sombras. Invocando ela, ele lhe deu o sangue do cara e mandou a sombra rastrear e abrir o caminho para ele. E foi por isso que ele conseguiu aparecer dentro do elevado. Muito doido, minha tropa. Curti muito essa habilidade. Um dos caras foi para cima dele, mas o Proto jogou-o contra a parede, o fazendo desmalhar. O outro, assustado, conseguiu sair do elevador assim que ele abriu, e então ele chamou todos que estavam dentro do prédio para matar o Prota. Então o Prota bateu nele e o fez desmalhar também. Vendo isso, os caras dentro do prédio foram todos para cima do Prota. Usando sua habilidade da sombra, ele conseguia desaparecer e aparecer em outro lugar. Aparecendo atrás do cara que ia lhe bater, ele o golpeou. E com isso, ele começou a bater em todos os caras do local, os deixando inconsciente. Indo até sua irmã, ele a soltou e mandou ela ir para casa. Ela queria saber o que ele iria fazer, mas ele falou o que haveria depois. Então ele seguiu em frente e massacrou os caras em seu caminho. Subindo as escadas, ele encontrou mais homens prontos para apanhar, e chamando eles de baratas que parecem que saem do esgoto. Com raiva os homens foram para cima do Prota, mas todos foram derrotados em segundos. Em uma sauna, um cara grande tatuado recebeu uma ligação. Ele falou que já tinha dito para não ligarem enquanto ele estivesse na sauna, mas o cara do outro lado falou que eles tinham um problemão, e precisava dele agora mesmo. Porque era urgente, ele então quebrou o celular com raiva, mostrando o prédio novamente. Todos os figurantes estavam desmalhados, cobertos de sangue. E o Prota estava em uma sala com outro cara que estava no chão tremendo de medo, e dizendo para ele não se aproximar. Foi aí que o cara da sauna apareceu destruindo a parede. Ele pegou o Prota pelo rosto e o jogou no chão. O Prota percebeu que o cara também tinha habilidades. Isso fez ele pensar que sua mãe e a sua irmã não ficaram surpresas quando viu sua força, e ele pensou que esses caras acham mesmo que são invencíveis. O Prota queria se adaptar depressa e não percebeu que eles também tinham despertados. Então ele usou sua habilidade no cara, que ficou com medo e foi para trás. Quando o Prota descobriu que o cara também tem habilidades, o cara falou que não adianta mais o Prota se arrepender. E o cara falou que iria mandar o Prota pro inferno. Com raiva por ele ter dito isso, o Prota simplesmente o socou no rosto, quebrando os dentes dele, e o jogando longe. Assustado, o cara pensou por que ele foi golpeado assim tão facilmente. E ele não pode permitir isso, e em seguida o Daisung começou a chutá-lo. Enquanto fazia isso, ele falava que já conhece o inferno e que o cara fez sua família sofrer enquanto ele estava fora. Vendo que o Prota está em outro nível, ele pediu para poupar sua vida, e que ele pode lhe dar todo o dinheiro. Então, o cara lhe disse onde estava o dinheiro, e então o Prota foi até o armário onde estava o cofre, e vendo ele se afastar, o cara correu de medo e foi embora. Já um outro cara estava escondido atrás da mesa, e então o Prota falou que se ele não vazar agora, ele vai acabar morrendo. O cara musculoso de antes foi para dentro do carro, falando que iria matar o Prota e a mãe dele, e quem mais o Prota tiver. Foi aí que o Prota apareceu no banco de trás do carro, dizendo que o cara esqueceu de lhe dar a senha do cofre, e ele ficou completamente assustado. Segurando a cabeça dele, o Prota usou a habilidade e disse que não importa onde o cara estiver a partir de agora, ele sempre vai poder lhe encontrar e fazer uma visitinha. No telhado do prédio, o Prota jogava o dinheiro que pegou, que foi 532 milhões de íons dentro de sua dimensão. E se perguntou quanto tempo ele poderia viver com isso, e quantos apartamentos poderia comprar em Seul. Depois o Prota estava em uma loja de celular e comprou 2 celulares por quase 2 milhões. No quarto em sua casa, sua mãe lhe chamou para comer, mas ele disse que tinha que sair. Logo ele se encontrou com seu amigo, que achou que o Porta parece uma pessoa completamente diferente de quando estava no hospital. Depois, ele queria saber se o Prota tinha planos para o futuro, mas o Prota não sabia. Então ele perguntou quantos andares dava para comprar em um prédio com 500 milhões.
Seu amigo respondeu que acha que dava para alugar um pequeno apartamento no subúrbio de Seul. E que um apartamento no centro de Seul custa cerca de 2 bilhões de wons. Porque o mundo mudou bastante desde que ele entrou em coma. Então ele disse que sua mãe contou que ele é um despertado, mas o prota falou que ele precisa saber o que é esse tal de despertar. No lado de fora, o seu amigo disse que aconteceu um tempo depois dele ter entrado em coma. Do nada, uns portais começaram a aparecer. No começo, toda essa bagunça foi investigada, e eles conseguiram controlar em um nível nacional. Depois de um tempo, monstros começaram a sair dos portais, e a quebra de portais começou a acontecer, e esses monstros começaram a atacar os humanos. Todos lutaram com várias armas de alta tecnologia, mas as armas dos humanos não funcionavam neles. E os danos só aumentavam. E com isso todos assumiram que armas comuns não funcionariam. E com o passar do tempo, eles descobriram que apenas a espada de Aura, uma arma feita com materiais vindo dos monstros, funcionava, e os únicos que poderiam usar essas armas eram os despertados. Assim como o prota. Depois o amigo dele viu que ele tinha comprado um celular dobrável, e feliz o prota falou que era de última geração, mas seu amigo disse que esses celulares estavam sendo dados de graça há um tempo. E voltando ao assunto de antes, seu amigo falou que mesmo ele não usando uma arma Aí é troll, né, tropinha? dessas, é uma característica de pessoas despertadas terem um corpo mais forte usando aura. E o corpo do prota melhorou do nada, e que ele tem enfrentado até os maiores caras que chegam perto de sua família. Então o prota perguntou se ele vai ganhar dinheiro por ele ter despertado. E o cara ficou com raiva perguntando de onde saiu isso. E enquanto perguntava se poderia ganhar dinheiro com isso, de repente um portal se abriu e vários monstros começaram a sair. As pessoas que estavam na rua ficaram assustadas quando viu, e o prota e seu amigo ficaram em prontidão. Vendo aqueles monstros preparados para atacá-los, as pessoas começaram a correr desesperadamente. O amigo do prota ficou assustado por um portal ter sido aberto de repente. Já o prota achou eles diferentes dos monstros do inferno. Pegando uma pedra, ele jogou nos monstros, mas viu que eles tinham uma barreira, então o monstro foi lhe atacar. Com medo, o amigo dele disse que eles estavam perdidos. Mas o prota deu um soco nele, arrancando sua cabeça. Seu amigo ficou surpreso por ele ter o matado só com as mãos. Vendo mais monstros indo atacá-lo, o prota foi para cima deles, os matando. E seu amigo perguntou se ele despertou com uma classe acima da B, vendo que as pessoas não podiam correr ou se mover pelo fato que os monstros estavam em todos os lugares. O amigo do prota gritou falando para elas que ele conhecia um caminho para um abrigo no esgoto. E mandou todos os seguirem. Mas logo os monstros os notaram e foram para cima deles. Tentando sobreviver, todos correram em pânico. E uma garotinha estava no meio, parada enquanto chorava chamando sua mãe. Alguns monstros conseguiram matar algumas pessoas, e quando iam matar a criança, o cara se jogou a salvando. E então o prota apareceu e matou o monstro, e mandou o cara ir embora dali. Então ele levou todos pro esgoto. Já um doido do funcionário do restaurante Puta. estava fazendo Esse cara é doidão. Doidão. uma live escondido, filmando o prota enquanto ele matava os monstros sozinhos. Ele estava desesperado tentando E louquinho por dinheiro também. Só é pra você ver aí, meu tropa. filmar. Foi quando o prota foi atingido e enviado para longe pelo monstro. No esgoto, a criança conseguiu reencontrar sua mãe. Mas o amigo do prota iria voltar, porque Daisung é seu amigo, e estava lá lutando sozinho. Só para animes. Valeu por vídeo. Se até o like, se inscreve no canal, compartilha. Vai sair 2 vídeos agora por dia. Simbora, meu tropa. Curti muito. Tô lendo um mangacinho aqui, semanal. Não, é. Quanto vai saindo, vou lendo. Não sei que é semanal ou mensal, mas tô lendo, tô muito atualizado, tá? Continua, estamos fazendo isso. Fui, valeu por vídeo.